Nós estamos em uma série de mensagens chamada Igreja Viva. E semana passada nós falamos sobre a visão da nossa igreja de uma maneira geral, que é o fundamento do porquê que nós fazemos o que nós fazemos e o porquê que nós fazemos. Nós não estamos aqui para ser mais uma igreja, nós não temos nada contra as outras igrejas, nós estamos aqui para ser única. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. E hoje, especificamente, e na próxima semana, nós vamos falar sobre os valores da Oxygen Church. Diga comigo, valores. Valores são aquelas coisas que nós não negociamos, não faz parte da nossa negociação. Nós nunca vamos sentar em uma mesa para negociar aquilo que nós acreditamos ser um valor da nossa igreja. Por isso que o título da mensagem de hoje é Um Coração Vivo. Diga comigo, um coração vivo. E eu quero que você me ajude a ministrar hoje. Se alguma coisa que eu falar hoje, o Espírito Santo queimar no seu coração, eu quero que você dê um grito, eu quero que você aplaude, eu quero que você diga amém. Eu quero ver uma resposta sua, porque nós somos uma igreja viva. Ela transparece o que ela está sentindo e o que ela está vivendo, ok? Então esse final de semana, resumindo aqui o que eu estava falando, nós vamos falar, e no próximo final de semana, os 10 valores. Hoje eu vou falar os 5 valores, na semana que vem, mais 5 valores. Mas antes eu quero que você abra o seu aplicativo da Bíblia, na versão que você mais gosta, ok? Abra aí o seu aplicativo ou a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de número 13 ao versículo de número 18. Eu vou ler aqui na versão da linguagem de hoje, que ela torna mais fácil para o nosso entendimento. Diz assim: Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. E ali ele perguntou aos discípulos, ele reuniu seus discípulos e perguntou a eles: quem o povo diz que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, e outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. E aí Jesus olha para eles e diz assim: tudo bem, eles dizem isso sobre mim, e vocês dizem o quê? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Então Simão Pedro respondeu: Senhor, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do Pai que está no céu. Portanto eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Perceba um detalhe importante, eu já vou para lá, para o segmento da palavra. O que torna uma revelação clara não é o que o homem fala, não é o que o ser humano fala. Eu posso vir aqui como pastor e pregar sobre a visão da nossa igreja e falar os valores da igreja, mas você só se torna parte da igreja quando você recebe a revelação, e o único que pode te revelar isso é o Pai que está no céu. Então o que vai acontecer é que muitas pessoas estão ouvindo aqui pela internet, conectados comigo nesse momento. Se você está conectado online, digita aqui no chat, aqui, ó, fala aqui, eu faço parte disso. O Espírito Santo vai falar com você durante essa mensagem. E quando ele falar com você, provavelmente você vai ter um sentimento de fazer parte dessa igreja ou não. E está tudo bem. Mas é importante você entender que quem revela isso é Deus, o Pai que está no céu. E eu acredito que assim, como Deus ele quer que cada pessoa seja única. Deus deseja que todas as suas igrejas sejam únicas. Uma digital única, como ser humano, uma digital única, um timbre de voz único, um ritmo de coração único, uma íris do olho única. Ou seja, da mesma forma, Deus deseja que cada igreja ela seja única. Muitas coisas são únicas em você, inclusive pessoas gêmeas. Nós temos uns irmãos gêmeos aqui, inclusive eles que se parecem muito. Antes o que diferenciava um do outro era o bigode. Agora um resolveu raspar o bigode. Agora, mesmo assim, eles têm peculiaridades que é única deles. Deus, ele não criou clones. Deus não quer que uma igreja seja como a outra igreja. Elas podem ser parecidas, mas são únicas. Ele deseja que cada igreja seja única. Deus ama a diversidade. Por exemplo,
Eu não sei se você sabe, mas o besouro, Deus criou o besouro, e Ele criou mais de 6.000 espécies de besouro. Não poderia ser só uma espécie? Não, mas Ele fez questão de fazer 6.000 espécies. Diga comigo, 6.000 espécies. Por quê? Porque Deus ama a peculiaridade, a diversidade, algo diferente. E nós, como igreja, como Oxygen, nós temos algo em comum com as outras igrejas que também creem na Bíblia. Algumas coisas em comuns, algumas coisas nós somos parecidos, ok? Então por isso que eu sempre digo, nós não estamos competindo com nenhuma igreja aqui. Você nunca vai ver eu falando mal de outra igreja, nenhum dos meus pastores. E na verdade eu gostaria que todas as igrejas de Marília já tivessem milhares de membros. Porque sendo assim, nós teríamos levado a cidade inteira a conhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, amém? Agora veja, se duas igrejas ficarem competindo entre elas, é o mesmo que duas formigas ficar decidindo quem vai comer o elefante sozinho. Faz sentido isso? Obviamente que não. Então em Marília nós temos ótimas igrejas e excelentes pastores. E se você não, escuta o que eu vou te falar, se você não se adaptar aqui em nossa casa Oxygen, você tem a minha bênção para conhecer outra igreja e para dizer, aqui será minha casa, será uma bênção ver você crescendo e florescendo em outra igreja. Eu só não quero que você fique perdido no mundo sem Jesus. E está tudo bem para mim. Temos muita coisa em comum com essas outras igrejas aqui em Marília. Por exemplo, todos nós que cremos na Bíblia, nós cremos em Jesus como nosso... Exatamente, nós cremos em Jesus como nosso Salvador, que perdoou os nossos pecados, que deu a sua vida por nós e tem uma vida brilhante para nós. Nós cremos nisso. Todas nós também cremos no mesmo livro como base da nossa fé. Nós cremos na Bíblia como palavra de Deus. Ela não só contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. O que mais que nós temos em comum? Nós cremos na Trindade. Nós cremos que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três se relacionam em amor. Porém, como eu disse no início, Deus deseja que toda igreja seja única. E por isso que hoje eu vou ministrar para vocês numa perspectiva da nossa unicidade, que são os valores que tornam nós únicos, que é o coração da Oxygen Church. Então se você gosta de anotar, anote isso para você não esquecer. Me marque no Instagram, poste lá aquilo que te marcar, ok? Primeiro valor da Oxygen Church, diga comigo, um lugar de segundas oportunidades. Fala aí comigo assim, ó, fala assim, ó, ufa. Por que eu digo isso? Porque todos nós em algum momento precisamos de uma segunda oportunidade. E isso me encanta, um lugar de segundas oportunidades. Isso é Oxygen Church. Deus, Ele é um Deus de segundas oportunidades. Deus é um Deus de graça, de misericórdia, que acredita nas pessoas. Deus sempre está demonstrando graça e misericórdia para as pessoas. Se você é aquele tipo de pessoa que diz, pastor, mas a igreja é o último lugar que eu quero estar. Já fui machucado demais em igreja, já tive muito problema com pessoas de igreja, pessoas que frequentavam a igreja me fizeram coisas erradas comigo. Olha, eu me decepcionei demais com a igreja. Posso falar algo para você? Este lugar aqui é para você. Deus quer te dar uma segunda oportunidade, você entender que o evangelho é transformador para pessoas imperfeitas. O evangelho, a carta aos Efésios capítulo 4, versículo 32 diz assim: sejam o que, gente? Bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Ou seja, se eu fui perdoado, eu posso perdoar. Se eu recebi misericórdia, eu posso dar misericórdia. Quem está me entendendo? Ou seja, se eu recebi algo de Deus, eu posso dar isso. Se eu tive uma segunda oportunidade, eu também posso dar uma outra oportunidade para quem está comigo. Eu posso ser isso. Ou seja, vamos ser sinceros aqui. Quem aqui não já teve problemas sérios na sua vida, em alguma área, sentimental, espiritual, em alguma área, e você precisou de uma segunda oportunidade? Eu precisei de uma segunda oportunidade. Sabe, nós já tivemos desastres emocionais na vida. Ninguém começou aqui perfeito.
Por isso aqui é um lugar de segundas oportunidades, é para que você possa ter um novo começo. E para nós não interessa qual pecado você cometeu no seu passado, não importa com quem você cometeu o seu pecado, não importa por quanto tempo você praticou o seu pecado. O que é importante para mim hoje é olhar para você e ver qual é a direção que a sua vida está indo, se é se tornando cada dia mais parecido com Jesus. E isso me empolga em vocês, porque este lugar é um lugar de segundas oportunidades. Vou te dizer algo que talvez você não saiba: todo santo teve um passado, e todo pecador tem um futuro brilhante pela graça de Deus. Por isso que temos uma placa importante em nossa casa, nós nunca vamos tirar ela. É uma placa que recepciona vocês lá fora. O que está escrito nela? Proibida a entrada de pessoas perfeitas. E como se não bastasse uma placa, quando você entra para tomar e saborear. Por falar nisso, gente, vocês lembram que eu falei da água, do pH da água? Lembram disso? Como se não bastasse, nós evoluímos. A Ox Café agora ela tem a melhor água do mundo. Você acha que eu estou brincando? Vai lá e pergunta para o Geraldo decifrar para você a água, considerada uma das melhores do mundo, que para ela passar pela neve, pela rocha, leva 15 anos para sair na fonte. Nós temos ela ali, porque nós pensamos na qualidade e a excelência para honrar essa casa, amém? Eles são incríveis. O cappuccino então nem se fala, né? Todo mundo ama o cappuccino, essa equipe é incrível. Então veja só, nós nunca vamos tirar a placa proibida de entrada de pessoas perfeitas. Quando alguém senta ali para saborear um lanche, um refrigerante, um suco, ela vai olhar na parede, vai estar escrito, estampado para ela, porque nós acreditamos nisso: proibida a entrada de pessoas perfeitas. E aqui nós não só apenas escrevemos, nós não só estampamos uma placa, nós acreditamos nisso, nós vivemos isso. Amém? E é isso que nós acreditamos como cultura. Então, se você teve uma vida de maus hábitos, relacionamentos quebrados, pecados, uma vida desordenada, você precisa saber que a igreja é um hospital para pessoas doentes que querem ser curadas, e nunca um hotel onde santos desfilam a sua espiritualidade. Algumas pessoas acham que a igreja é um lugar de você demonstrar que você é mais santo, que você está bem vestido melhor do que o outro. Por isso que aqui nós queremos que você entenda: aqui é um hospital para pessoas que procuram cura, não um lugar, um hotel onde os religiosos e santarrões querem fazer um desfile de quem é melhor do que o outro. A igreja é um lugar onde as pessoas se aproximam para serem curadas e restauradas. Se você deseja crescer, você será muito bem-vindo nessa casa, tá? Agora veja, se você deseja crescer, você será muito bem-vindo aqui. E se você encontrar uma igreja perfeita por aí, por favor, não entre, senão você vai estragar ela. Colossenses capítulo 3, versículo 12 diz algo interessante: portanto, como povo escolhido de Deus, santo, veja, santo não é perfeito, ok? A palavra santo significa separado, significa diferente. Então tira esse misticismo da sua cabeça que ser santo é ser perfeito. Santo é ser separado, é estar em uma jornada, ok? Seja um povo escolhido de Deus, santo e amado. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Perceba, quando vocês vieram para a igreja hoje, você se arrumou, você foi lá e escolheu a sua melhor roupa, passou o seu melhor perfume e você veio. Existem alguns livros que falam que você deve se vestir assim para ser bem sucedido nos negócios, ou para fechar ou um cliente, ou talvez para você se dar bem nos relacionamentos. Existem livros que dizem que você deve se vestir de tal jeito. Agora veja, a Bíblia está nos mostrando que se você quer se dar bem na igreja, você deve se vestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E aí tem um versículo que eu acho incrível, que está lá em Romanos capítulo 15 e versículo 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros. Como que eu devo aceitar as pessoas? Da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Gente, eu acho isso aqui incrível. Por quê?
Perceba, você glorifica a Deus no seu dia a dia como? Todo mundo aqui, quem gostaria de glorificar a Deus? Eu. Como que você glorifica a Deus no seu dia a dia? Aceitando uns aos outros como Cristo te aceitou. Às vezes nós queremos ser mais santo, queremos falar, não sei o quê, porque agora eu estou orando demais. Não, você quer glorificar a Deus? Aceite uns aos outros como Cristo te aceitou. Uau, isso aqui é incrível. Posso te fazer uma pergunta agora? Como foi que Deus te aceitou? Entre todos, você era o mais perfeito da sua casa? Você era o mais perfeito da sua cidade? Sem defeitos, sem falhas? Você tem certeza que nada o condenava? Cristo o aceitou. Perceba, sabe, uma das formas que você pode demonstrar isso às pessoas é simplesmente sorrindo a elas, dando um abraço a um final de uma semana, conversando com elas. Entende? Garotos, rapazes, é mandar uma mensagem, mas sem segundas intenções para as meninas. Que às vezes eles ficam empolgados, chega a irmãzinha nova, menina bonita, Deus fala assim: eita, o anjo trouxe a minha garota. Aí ele vai mandar uma mensagem: não, o pastor mandou eu aceitar. Entenda o que eu estou querendo dizer. Pode mandar uma mensagem com respeito e honra, como Cristo mandaria para você. Quem está me entendendo? Só abrindo aspas aqui, ok? Então, mostrar que nós nos importamos com as pessoas, e esse gesto pode mudar a vida de alguém. Por isso nós temos um tempo aqui em que nós paramos para nos conectar com pessoas ali fora. Por isso que eu paro no final de uma ministração, ou eu, um dos meus pastores, paramos ali fora e falamos para você: tem um final de semana abençoada, tem uma semana incrível, porque nós queremos falar para você: você é importante e nós nos importamos com você. Pessoas entram aqui a cada final de semana e você não sabe como foi a vida dela. Você não sabe como foi a vida de alguém que está nos visitando pela primeira vez. E quando você sorri para ela, quando você se conecta com elas, quando você demonstra que ela é importante, você salva a vida de alguém. Quantas pessoas já ouvi falando: pastor, entrei aqui pensando em tirar a minha própria vida, mas por causa do acolhimento de vocês. Perceba, não foi porque o prédio era bonito, não foi porque tinha uma iluminação bonita, não. Foi por causa do acolhimento das pessoas. Igreja não é o prédio, igreja sou eu e você. Mas igreja se reúne como família. Quem está me entendendo? Aceitar as pessoas é conversar com elas, fazer com que elas se sintam bem, é dar uma palavra para elas. O Pedro Marco, todo mundo conhece ele, vai aparecer aqui a imagem para quem não conhece. O Pedro Marco é uma pessoa incrível. Eu estava no outro templo com ele, e nós estávamos olhando a estrutura do prédio, nós já estávamos pensando em mudar de prédio, e nós estávamos olhando e avaliando e conversando, e ele é sempre muito simpático. Encostou um cara com um carro e falou: oh, e aí, beleza? Bom dia. Ele: bom dia, tudo bem? Ele: tudo bem, cara, e aí, como é que andam as coisas? Ele falou: rapaz, anda sensacional. E eles começaram a conversar, e eu fiquei ali assim, né, parado, olhando, né, não conhecia a pessoa. E eles conversaram, e aí o Pedro Marco falou assim: olha, faz o seguinte, passa lá para tomar um café com a gente. Ah, vou sim, pode ir. Pode, claro que pode. Aí terminou, eu falei: nossa, que legal, quem que é, Pedro? Ele falou: rapaz, eu também não sei não. Eu falei: mas você estava conversando, chamou até para tomar café. Ah, deve ser amigo do meu irmão, ele sempre me confunde. Uma vez eu fechei até uma venda pro meu irmão, no nome do meu irmão. Ainda bem que eu fechei com o preço acima. Gente, nós temos que ter esse coração. Aí tem gente que fala assim: não, mas eu não conheço fulano, eu nem converso. Rapaz, eu dou bom dia mesmo, eu trato bem mesmo. Se eu não te cumprimentar na rua, vai por mim, é porque eu não te vi, porque se eu te ver eu vou fazer um escândalo. Eu sou assim, eu gosto disso, entendeu? Quando Jesus encontrava as pessoas, ele olhava nos olhos das pessoas e dizia, em outras palavras e com sua atitude: eu me importo com você. Ele dava uma palavra de encorajamento, ele curava as pessoas, ele tocava as pessoas. Você sabia que a sua pele, ela foi criada para ser tocada? Segundo uma pesquisa científica, diz que o toque físico contribui para o desenvolvimento do ser humano. E aqui eu não estou falando no sentido sexual, eu estou falando mesmo do toque físico. Por exemplo, se um bebê que não tem a sua pele acariciada, o seu cérebro não se desenvolve como deveria.
Você sabia disso? Somente o fato de abraçar as pessoas, de estar em contato com as pessoas, você está cumprindo com um dos aspectos da graça. Eu sei que nós estamos vivendo em um momento de algumas restrições, mas olhar nos olhos das pessoas, sorrir para elas, ouvi-las e dar um soquinho, você se importou com elas. Sabe, a graça, ela é contagiante, que assim que eu recebo, ela é tão contagiante que eu quero compartilhar com as pessoas. Um exemplo disso é a mulher samaritana. A mulher samaritana se encontrou com Jesus perto de um poço, e ele disse: mulher, você pode me dar um pouco de água? Ele falou assim: você é judeu, como você sendo judeu pode falar com uma mulher samaritana? Eles tinham inimizade entre eles. E Jesus disse: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você não só pediria água para ele, e ele te daria água da vida eterna. E aquela mulher é transformada por um encontro com Jesus. Por isso que eu falo muito que o encontro pode mudar o seu destino. Aquela mulher recebeu a graça, teve um encontro com a graça. Sabe o que ela fez? Ela saiu dali, correu no seu povoado, na sua cidade, e chamou todo mundo e disse: vocês precisam ouvir alguém que conhece o meu histórico, e disse que se importa comigo e tem um futuro brilhante para mim. Ela traz a cidade inteira para ouvir Jesus. Alguém que se encontra com a graça, impossível não convidar os amigos e os vizinhos e a família. Porque quando ela é contagiada, ela foi contagiada pelo amor. É a mesma coisa que aconteceu a semana passada. Você veio receber uma palavra, o que você fez? Levou o convite para outras pessoas para vir aqui à igreja. Então se você foi convidado por alguém, porque essa pessoa te ama. Deixa eu te contar uma coisa. Estava conversando essa semana com um dos meus amigos, falou assim: pastor, já distribuí todos os meus convites da igreja, me traz um bloquinho de convite e deixa aqui. Tem um outro membro que ele foi criativo. Sabe o que ele fez? Ele usa um crachá no seu serviço. Ele pegou e colocou o cartão da igreja: proibido entrar de pessoas perfeitas, bem na frente assim. Aí ele mandou a foto para mim e falou assim, esperando só alguém me perguntar o que é isso. O que é isso, gente? A graça. A graça, ela é contagiante. Ela leva você a mostrar o amor de Jesus pelas pessoas. Segundo o valor da nossa casa Oxygen, um lugar de todas as nações. Diga comigo: um lugar de todas as nações. Pastor, o que isso significa? Que nós somos para todas as nações, todas as etnias, para todos os tipos de pessoas, todas as gerações, como é o Oxigênio. O Oxigênio, e aí eu sugiro para você, se você pretende ser membro dessa casa, servir nessa casa, aprenda uma nova língua. Eu acho que você não entendeu. Aprenda uma nova língua, porque nós teremos outras nações nesse lugar. Sabe, por isso que eu já quero aqui aproveitar e saber se alguém fala inglês de forma fluente e espanhol de forma fluente nesse lugar. E se você quer ajudar de forma voluntária, você pode dublar as pregações dessa casa para que seja alcançada a graça em outros países. Pastor, eu não sei pregar como vocês, mas eu posso dublar. Então nós vamos marcar com você, você vem aqui, você vai dublando no seu tempo e a gente vai mandando essas mensagens para fora do país. A graça será alcançada em outros lugares, amém? Nós somos um lugar para todas as idades, para todos os status econômicos. Marcos capítulo 11 versículo 17, a parte A do versículo diz assim, e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Jesus estava dizendo isso. Deus ama a diversidade. Se você é um empresário, por exemplo, e você quer inovar no seu negócio, a chave é a diversidade. Você precisa ser diferente de todos os outros demais. Se você for como todos os outros, falar como os outros, ser como os outros, não será bem sucedido. Mas no dia que você fizer algo único, que é algo seu, você será distinto e vai ser um sucesso. 1 Pedro capítulo 2 versículo 17, a parte A do versículo diz assim, presta atenção nisso aqui, pega esse texto, olha isso: tratem alguns com devido respeito. Espera aí, eu acho que, perdão gente, eu li errado aqui. Tratem todos da sua igreja com devido respeito, é isso? Está embaçado o meu olho aqui, eu não estou entendendo. Vocês podem ler para mim? 1, 2, 3. Inclusive o da sua igreja. Escute, nesse todos aqui está incluindo as outras religiões. Nesse todos aqui está falando as opiniões diferentes da sua. Nesse todos aqui está aqueles que pensam politicamente diferente de você, que concorda com qualquer outra religião ou com qualquer outra. Aqui está dizendo: tratem
a todos com... Veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você é um cristão, você deve demonstrar respeito por todas as pessoas. Não é opcional. Se der, não é opcional. Não precisa concordar com o estilo de vida das pessoas, mas você precisa respeitá-las. Se você não respeita todas as pessoas, então não diga que você é um cristão, porque você não é. É um mandamento de Jesus que nós devemos respeitar a todas as pessoas. Não precisa você estar de acordo com elas, não precisa você concordar com o pecado delas, mas você precisa de uma coisa: respeitar a decisão delas. Demonstrar respeito. Terceiro valor da nossa casa: um lugar que pratica a palavra de Deus. Diga comigo: um lugar que pratica a palavra de Deus. Sabe uma coisa importante? Em muitas igrejas o evangelho ele é enfatizado a nível do intelecto. Você ouve algumas pregações na internet, ou você vai em alguma igreja, eles estão enfatizando o intelecto, a razão, a inteligência. Aí você vai em outras igrejas, eles estão enfatizando as emoções. Não, porque você tem que sentir, porque você tem que se emocionar, você tem que chorar, você tem que extravasar. Eles enfatizam as emoções. Aqui em nossa casa Oxygen, nós enfatizamos o seguinte: nós queremos que o evangelho passe pelo seu intelecto, a sua razão, a sua inteligência, faça sentido para você, desça ao seu coração, você sinta em suas emoções o poder transformador do Espírito Santo, e isso que te faz sentir emocionado, transformado, chegue até as suas mãos, porque mais importante que pensar sobre o Evangelho, sentir o Evangelho, é agir de acordo com o Evangelho. Nós queremos que você pratique a palavra, nós queremos que Deus fale com você, e você pratique o que Ele falou. Diga comigo: obediência imediata. Quem está entendendo? O evangelho não pode ficar apenas no seu intelecto, ele precisa ser transformado em ações. Tiago capítulo 1 versículo 22 diz assim, leia comigo, vamos lá? 1, 2, 3. Sejam ouvintes da palavra, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. O quê? Quem ouve a palavra e não pratica, está se auto-sabotando, está se enganando. Vamos lá para o próximo versículo, capítulo 4 de Tiago, versículo 17, vamos lá? Pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Não adianta saber o que eu preciso fazer e eu não fazer, isso é pecado. Precisamos praticar a palavra. Muitas igrejas pregam apenas conhecimento, informações. Eles querem que você creia na Bíblia por causa das informações, as palavras e as pregações eloquentes. Porém as pessoas não sabem como praticar. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que o seu dente começa a doer, começa a latejar, e aí você vai aonde quando o seu dente está doendo? Por que você vai no dentista? Ele sabe resolver o meu problema. Ele vai lá, vai mexer no seu dente, vai passar um remédio e vai falar assim para você: você vai fazer isso, isso e isso, e vai resolver. Se não resolver, volte aqui, nós vamos mudar o remédio e vai resolver. Quem está me entendendo? Você vai lá porque tem alguém que vai te dar um passo a passo prático de como você resolver aquilo. O que as pessoas buscam, por que a igreja tem crescido, a nossa igreja tem crescido tão rápido, de forma tão espantosa, e vai ser assustador nos próximos meses? Escute o que eu estou te falando e guarde isso. Por quê? Porque a pessoa vem aqui, tanto eu, a pastora Mari, ou os outros pastores que pregam aqui, eu sempre falo, qual é a parte prática disso? Nós sempre vamos falar para você, a palavra de Deus diz isso, vá e faça isso. Pratique a palavra. Nós seremos os maiores incentivadores a você praticar a palavra. Então é muito mais do que saber a Bíblia, é muito mais do que crer. Tem algo que eu preciso fazer e experimentar na transformação. Jesus está prestes a subir ao céu. Ele está subindo e ele reúne os seus discípulos e ele diz algo importante. Eu não sei você, mas quando eu vou sair de casa e eu vou deixar os meus filhos, eu falei tudo que eles têm que fazer. Mas antes de sair, na porta, Hanan, o que eu falei para você? Eu quero ouvir para ele o que ele me falar, o que é mais importante. Sim ou não? E aí eu reforço, faça isso, isso, isso. Por quê? Porque é o mais importante. Olha o que Jesus fala antes dele fechar a porta e subir aos céus.
Mateus 28, 20. Ensinando, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazendo o quê? Ensinando eles a obedecerem a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Deus só está conosco, não é quando nós sabemos sobre Ele. Deus está conosco quando nós praticamos e ensinamos outros a obedecer e praticar o mesmo que estamos praticando. Aí Ele diz, aí eu estou com você. Sabe? Na versão Oxygen ele está dizendo, ensine eles a praticarem o que eu ensinei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, quero que você reflita sobre isso. Quem aqui crê na palavra de Deus, na Bíblia? Levanta a mão. Muito bem. Vou fazer uma segunda pergunta. Tem alguns que não levantam a mão, que eles ficam com medo das minhas pegadinhas. Era uma pegadinha. Mas dentro da sua cabeça você sabe se você crê na Bíblia. Quem crê na Bíblia? Por que você não pratica o que ela está dizendo? Por que você não pratica? Sabe por que você não pratica? Eu vou te falar. É porque você fala que crê, mas na verdade você não crê. Essa é a verdade. Existe um lema que nós levamos aqui na Casa Oxygen. Eu só creio nas partes da Bíblia que eu pratico. Se eu creio mesmo, eu pratico. Por exemplo, você crê que deve perdoar as pessoas, sim ou não? Sim. E por que você não perdoa? Porque você não crê. Você crê que alguém que é dizimista, que é ofertante, é abençoado por Deus? Sim. Por que você não é? É porque você não crê. Quem está me entendendo? Se você crer que compartilhar as boas novas do Evangelho com as pessoas é o que Jesus quer com os seus amigos, sim ou não? Sim. Por que você não faz? Porque você não crê. Enganamos a nós mesmos quando nós pensamos que estamos crescendo só porque nós estamos ouvindo uma mensagem todo domingo. Não, mas eu vou lá todo domingo. Eu estou ouvindo uma pregação, pastor, eu ouço tudo que o senhor fala, eu aprendi. Beleza, você aprendeu? Aprendi. Quando que você praticou? Quem está me entendendo aqui? Quem está aqui comigo hoje? Mas pastor, eu venho à igreja todos os domingos. Ouvir não é o suficiente, ler não é o suficiente, praticar é necessário. Só aí você começa a crescer de verdade. É igual alguém ler um livro sobre uma vida saudável. A pessoa é obesa e ela está lendo um livro sobre vida saudável. Vai mudar a vida dela? Não. Seja sincero, vai mudar a vida dela? Se eu ler e eu decorar, e se eu decorar o livro sobre saudade? Saudade não, sobre vida saudável. Eu vou ficar com saudade dos resultados. Tem que ser rápido. Ler sobre algo, decorar sobre algo, não muda a minha vida. Mas quando eu tomo a iniciativa de praticar o que eu li, o que eu ouvi, aí sim eu tenho uma transformação na minha vida. O problema é que está cheio de pessoas que chegam numa igreja como essa, pode aplaudir a Jesus mesmo, porque esse é o Evangelho de Jesus. Por isso que ele disse, bem-aventurados sois quando vocês praticam o que eu estou falando para vocês. Escuta, tem muita gente que vai na igreja e ela está com seus pecados. Não, eu vou ficar na Oxygen porque é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Nunca ninguém vai me julgar. E ela fica conformada com aquilo. Ela não muda, ela não transforma. Ela ouve a palavra de Deus, ela ouve, mas ela não muda. Está tudo bem para nós. Essa casa sempre será aberta para você. Mas você só vai ver resultado na sua vida no dia que você começar a obedecer o que Jesus disse. Jesus disse em Mateus 7:21. Não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Eu acho sensacional esse texto. Jesus está dizendo, gente, não é o fato de você ouvir, não é o fato de você falar que vai fazer você entrar no reino dos céus. Mas quem é que vai entrar no reino dos céus? Gente, me ajuda a ler que deu um branco aqui. Vamos lá? Mas somente quem faz. Eu achei que era quem somente ouve a vontade do meu Pai. Diga, faz. Fala, faz. Fazer tem a ver com praticar. Quem vai entrar no reino dos céus? Quem pratica a vontade do meu Pai. Uau, isso não é incrível? Isso é demais. Sempre que Jesus terminava de ensinar algo, ele falava assim, agora vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Por quê? Porque você consolida um ensinamento quando você pratica. Quarto, valor da nossa Casa Oxygen. Um lugar para crescimento espiritual.
E quando nós falamos sobre crescimento espiritual, muitas pessoas pensam em algo místico, que ela vai sair assim um dia. Aí a pessoa vai chamar ela pelo nome, Josefina. Não me chamo mais Josefina, chamo Ana Clara de Jesus Cristo para sempre. Místico. É mais simples do que você imagina crescimento espiritual. Quando nós falamos sobre isso, as pessoas precisam entender isso, que elas acham que é algo difícil de compreender. Porém é mais claro que você imagina. Por exemplo, imagina uma academia. É gostoso ir para a academia? Quem aqui está indo em academia? Levanta a mão. Levanta a mão. Isso, confessa isso. Não precisa ficar com vergonha não. Aqueles que foram 1 mês e faltaram 2, mas continua lá abençoando o dono da academia, levanta a mão também, que você está pagando lá, abençoando os personagens, né, Leandro? Está abençoando os personagens, está tudo bem, né? Você não liga não, né? Mas o personal quer ver você com resultado, não é? Agora veja aqui comigo, se põe aqui comigo. Não é gostoso. Mas você vai sempre, você mantém o quê? Uma constância. Diga comigo, constância. Constância gera disciplina. Disciplina gera hábito. Hábito se torna quem você é. Vai chegar um momento que você vai para a academia e quando você não vai, você sente falta. Você só tem resultado se você pratica. Se você coloca, é como num treino. Você começa com um treino básico. E depois aumenta um pouquinho mais o peso. E troca a performance, e troca não sei o que. Você fala, rapaz, não sei o que aconteceu. Trocou hoje aqui no aplicativo. Eu estou morrendo. O que aconteceu? Trocou o movimento, trocou. Está exigindo mais de você. Na igreja tem que ser da mesma forma. Hebreus capítulo 6, versículo 1 diz assim, a parte A do versículo. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. E avancemos, diga comigo, avancemos. Para onde, gente? Diga maturidade. O que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui? Gente, vamos deixar a papinha de lado? Imagina se você fosse para a academia. Vamos voltar lá na academia. O personal está aqui me ouvindo, tem outros personagens me ouvindo. Vamos lá. Você vai para a academia. Aí eu vou começar meu primeiro dia. O Leandro fala assim, ó, faz o seguinte, coloca aí, faz aqui um bíceps aqui com 10 quilos. Aí eu fico 5 anos com 10 quilos só. Não, mas agora tá de boa, tá tranquilo para mim. Eu quero ficar só com esses 10 quilos. Tem resultado? É isso que ele está falando. Não fique só com a papinha. Não fique só com o culto do domingo. Avancemos. 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 Até chegarmos à maturidade da estatura de Cristo. O nosso alvo é olhar para Jesus e dizer como eu me torno melhor. Como eu me torno um ser humano melhor. Como eu me torno um pai melhor. Um profissional melhor. Uma pessoa usada por Deus melhor. Como eu faço isso? Olhando para Jesus e dando passos parecidos como o de Jesus. Não há crescimento espiritual instantâneo. Nós estamos em uma era do fast food, onde nós tudo queremos para ontem. É um processo gradual de desenvolvimento. Em outras palavras, o que esse texto está querendo dizer é o seguinte: portanto, deixemos de repassar os ensinamentos básicos sobre Cristo de novo e de novo. Vamos, em vez disso, amadurecer em nosso entendimento. Você não pode permanecer onde você iniciou. Você precisa trilhar uma jornada. Um bebê que ele não cresce e amadurece. Se ele não cresce, se você olha para um bebê e ele não está crescendo, o que você fala? Qual é a primeira conclusão que você chega? Tem 10 anos, não cresceu, está lá como um aninho. O que você diz? Está doente? Tem alguma coisa errada? Sim ou não? Quem não cresce tem alguma coisa errada. Mas nós queremos ficar acomodados. O fato de você avançar levará você a um caminho que tudo mudará em sua vida. Seus hábitos, seus relacionamentos, tudo. Se você está aqui na Oxygen já há algum tempo, você deve saber que todos nós aqui estamos em um estágio de crescimento. Alguns estão no nível de conhecendo a Jesus. E aí você olha para ele e você fala, cara, esse cara está conhecendo Jesus. Ele está apaixonado por Jesus. Ele está... Aí você vê o outro está crescendo em Jesus. Ele está mudando os hábitos dele, se tornando hábitos parecidos com os de Jesus. E outros já estão servindo
como Jesus, está em outro nível de jornada, e o outro está compartilhando Jesus. Cada um está num nível, e esta é a jornada. Muitos estão lutando no caminho, e eu diria para você: continue lutando, porque você chegará lá. Paulo diz que nós estamos em uma jornada, e receberá o prêmio quem chegar no fim, não é quem chegar primeiro. Aquele que chegar até o fim será dada a coroa da vida eterna. Não é quem chega primeiro. Nós não estamos numa corrida de 100 metros rasos. Nós estamos em uma maratona, passo a passo, se tornando alguém parecido com Jesus. E uma das coisas que nós fazemos aqui na Oxygen Ser Única é porque nós temos uma trajetória, um caminho intencional para o seu crescimento de maturidade. Crescimento não acontece aleatoriamente, mas de forma intencional. Por exemplo, nós temos a sala dos primeiros passos. O que é isso, pastor? É um curso de 6 semanas. Nós vamos começar aqui daqui a algumas semanas, você precisa estar atento a isso. Nós temos a sala do Descobrindo a Oxygen. Nós temos a sala do Bíblia 1, Bíblia 2, Bíblia 3, Fundamentos. Nós somos intencionais no seu crescimento. Fazemos isso porque todos aqui crescemos por etapas. Um bebê, vamos voltar lá no exemplo do bebê. Um bebê, a primeira coisa, você sabia que um bebê, a primeira coisa que ele aprende a fazer é respirar e dormir? Quem está com recém-nascido aqui, recentemente? Ok. Sabe como é que é, né? Dorme a hora que ele bem entende, acorda a hora que ele bem entende. Ele precisa aprender a dormir. Ele precisa aprender a respirar. Existe um padrão de crescimento. O bebê não começa a aprender a falar para depois aprender a respirar. Quem está me entendendo? Aqui na Oxygen nós fazemos isso porque nós levamos a sério o crescimento espiritual da nossa família Oxygen. Sabe o que mais um bebê precisa na sua vida? Para ele aprender a comer e dormir, além disso, ele precisa de um adulto por perto. É ou não é? Se você deixar um bebê sozinho, ele pode rolar, cair, se machucar, pode se afogar. Ele precisa de um adulto. Ele precisa de uma família em sua vida. Tudo que uma pessoa recém-nascida espiritualmente precisa é de uma família. Talvez você já tenha ouvido pessoas dizendo: eu amo a Jesus, mas eu não preciso de uma igreja. Eu não preciso de estar em uma igreja. Falar isso é extremamente ignorante. Isso demonstra que não conhece nada de crescimento espiritual. Isso aqui, essa família, esse aconchego é necessário. Você não pode chegar à maturidade se você não tem uma família espiritual, uma família que te ensinará a comer, a beber, a dar os primeiros passos. Por isso, a importância dos nossos grupos GOLS, os grupos de oxigênio. Por quê? Gera essa família, esse cuidado, esse crescimento. E a nossa igreja está forte nisso. As pessoas que estão no GOL estão vivendo algo extraordinário. E eles começam a despontar em maturidade. Por quê? Porque eles estão numa jornada que talvez você não esteja. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, nós estamos sendo o quê? Transformado em glória cada vez maior, que vem do Senhor, que é o Espírito. Veja, é uma jornada de crescimento importante. Agora olha esse versículo mais assustador da Bíblia. Gente, esse versículo é o versículo mais assustador da Bíblia para mim. Para mim, não para vocês, para mim. Para mim não só para os pastores dessa casa, os líderes, a diretoria dessa casa. Olha o que diz nesse versículo, Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como o quê? Como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Esse versículo é o mais assustador da Bíblia para mim, para os pastores, para a diretoria. Por quê? Nós teremos que dar conta do seu crescimento espiritual a Deus. Quando alguém outro dia me perguntou: pastor, quando você cumprimenta, o que o senhor fala? Eu falei assim: olá, igreja linda de Jesus. Não é do pastor Claudinei. Vocês não são meus. Eu nunca vou agir como autoridade, como dono de vocês. Eu estou cuidando daqueles que são dele. Então é minha responsabilidade prestar contas. Agora, se você diz: pastor, eu vou fazer da Oxygen a minha casa, a minha família espiritual. Os pastores Claudinei, Mari e os demais pastores dessa casa serão os meus pastores. Nós teremos que dar conta do crescimento espiritual de vocês a Deus. Agora, se você
não faz parte dessa igreja, você só assiste todos os domingos, vai embora. Ah, pastor, mas eu estou há 1 ano, 2 anos, aqui ó, frequentando. Não, você frequenta todos os domingos, vai embora. Não se envolve como voluntário nesse ministério. Se você não frequenta um gol, se você não está comprometido com essa igreja, eu não sou responsável pelo seu crescimento espiritual. Escutaram? Eu não sou responsável pelo seu crescimento espiritual. Agora, se você diz, a Oxygen Church é a minha casa, é a minha família, eles são os meus pastores, então nosso trabalho é ajudar vocês a ter sucesso na vida, nos relacionamentos, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, na profissão, em suas finanças. Nós oramos por vocês o tempo todo, cada semana. Se vocês farão dessa igreja a sua família espiritual, eu quero motivar você a orar pelos seus pastores também, não só por eu e a pastora Mari, mas por toda a equipe pastoral, por toda a diretoria. Um membro ontem, um dos nossos líderes disse, pastor, essa semana nós estávamos orando por vocês pastores e por todos os líderes de cada ministério. Isso não é incrível? A gente se sente amado e cuidado no mundo espiritual. Agora, qual é a diferença? Escute isso, que aqui é fascinante isso aqui. Qual é a diferença entre alguém que assiste aos finais de semana e aquele que é membro? Eu falo membro é aquele que está envolvido, fazendo a coisa acontecer. A diferença é como alguém que vive junto, mas não é casado no papel. E aquele que é casado no papel. Presta atenção aqui, ó. Qual é a diferença? Quem vive junto não tem compromisso. Hoje ele está com você, amanhã ele pode não estar. Quem é casado no papel tem compromisso com você até o fim. Ele investe, ele acredita, ele veste a camisa e diz, eu sou desse lugar. Se alguém, por exemplo, se aproxima de mim, foi até engraçado, esses dias aconteceu isso. Se alguém se aproxima de mim no mercado, em qualquer lugar, e fala assim, uau, ele frequenta a igreja, e ele diz assim, pastor, sua igreja é incrível, cara. Cara, que igreja linda que vocês têm. Ele não é membro. Ele pode estar frequentando há 3 anos, se ele falar isso para mim, eu entendi que ele não é membro. Quem está me entendendo? Agora tem gente que fala assim para mim, falaram para mim essa semana, começou a falar, até ficou com vergonha. Ai, pastor, desculpa, mas é que estou há tão pouco tempo na igreja, mas a nossa igreja é linda. A nossa família é contagiante. Eu falei dentro de mim, esse aí entendeu. Percebe? Porque eu não consigo imaginar os meus filhos chegando lá na minha casa, deitando no sofá, tirando o chinelo e falando assim, pai, sua casa é demais. Que casa da hora que o senhor tem? Ele fala isso? Fala assim, eu amo a minha casa, eu amo isso aqui. Quem é filho, assume o lugar e estão dispostos a ajudar aquele lugar a crescer. Essa é a diferença. Quem é que chega na sua casa? Uma visita. Chega na sua casa e você está apresentando a casa e fala assim, cara, você está de parabéns, sua casa é linda. Só fala assim quem é visita. Quem está me entendendo? Quem é filho tem outra linguagem, assume que aquele lugar é a sua casa e coopera para que ela fique cada vez melhor. Por quê? Porque eu sou filho. Quinto e último lugar, valor. Um lugar que tem o amor em ação. Esse é um dos nossos valores que torna distinto. Porque muitas pessoas falam sobre o amor. Mas falar sobre amor não me custa nada. Falar é fácil demais. Eu quero ver praticar o amor. O que queremos é o amor em ação. Todo mundo conhece o texto de João 3,16. Quem é que conhece o João 3,16? Vamos recitar ele? Vamos lá? Vamos dizer assim, ó, 1, 2, 3. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas decorado assim, eu gostaria que você tivesse também 1 João 3,16. É a mesma coisa, só que 1 João. Ele diz assim, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. A nossa igreja, ela deve ir a todas as nações e demonstrar esse amor em ação. Se Deus nos mandou que fôssemos a todas as nações, por que as igrejas não foram?
talvez falta de recursos, talvez falta de alguém que fala assim: pastor, eu não vou, mas eu pago para ir. Vai. Sabe, é isso que nós acreditamos. Por exemplo, existem 195 nações, somente 2 não fazem parte das organizações das Nações Unidas, que é Sérvia e Taiwan. E nos próximos anos, nós queremos enviar equipes de membros da nossa igreja para implantar o reino de Deus naqueles lugares, ir àquelas nações e fazerem 5 coisas que Jesus fez: promover a reconciliação e plantar igrejas, equipar líderes, assistir aos pobres e aos necessitados, cuidar dos doentes e educar a próxima geração. Nós acreditamos nisso. Por que a nossa igreja fará isso, pastor? Porque nós acreditamos que o amor sem ação não faz sentido algum. Faz sentido isso para vocês? Feche os seus olhos.